Bem-vindos ao Portugal Sub-30, o podcast da Juventude Social Democrata. Começamos por fazer uma atualização de um dos temas abordados no último episódio, a Venezuela. Quais foram as últimas ocorrências? Primeiro, Juan Guaidó esteve 11 dias fora da Venezuela. O que foi fazer o autoproclamado presidente interino da Venezuela? Depois de ter saído do país a 22 de fevereiro, Juan Guaidó fez uma viagem pela América Latina, onde reuniu com os líderes dos diferentes países, sendo a maior parte deles defensores de uma transição política na Venezuela. Na Colômbia, reuniu com o presidente Iván Duque, tal como com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence. No Brasil, esteve com o presidente Jair Bolsonaro. No Paraguai, foi recebido pelo presidente Mário Abdo Benítez. Na Argentina, reuniu-se com o presidente Maurício Macri. E no Equador, esteve com o presidente Lenín Moreno. Depois destes 11 dias fora, Juan Guaidó já está de volta à sua terra amada. Também, o eurodeputado e candidato do PSD às Europeias 2019, Paulo Rangel, esteve recentemente na fronteira da Colômbia com a Venezuela e no seu discurso nas jornadas parlamentares do PSD, afirma que quando recebeu o presidente do Peru, o mesmo lhe disse que havia portugueses entre os refugiados. E o que fez o governo de António Costa perante esta situação? Nada. Paulo Rangel acusou o governo de fazer uma política de veludo quanto a este tema e pediu para ir buscar os refugiados portugueses ao Peru, ao Brasil e à Colômbia e lhes dar, em Portugal, condições dignas. No dia 6 de março, a Venezuela acusou Daniel Martin Kriner, o embaixador da Alemanha em Caracas, de recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos e deu-lhe 48 horas para sair do país. Isto por ter participado com outros embaixadores na recepção a Guaidó, que se destinava a criar para ele uma espécie de escudo diplomático que impedisse as autoridades maduristas de o deterem à chegada, como tinham admitido fazer. Sobre as atividades de Daniel Martin Kriner, Caracas diz o seguinte: não apenas contravêm normas básicas essenciais que regem as relações diplomáticas, inclusive contradizem o claro critério expressado pelo próprio Serviço Jurídico do Parlamento Federal Alemão, que estabeleceu, através de um relatório público, que a posição do governo alemão na atual conjuntura política venezuelana constitui um ato de ingerência ilícita em assuntos internos. Juan Guaidó já questionou a expulsão do embaixador, afirmando que o regime, quem usurpa funções, que não tem qualidades para declarar ninguém persona non grata, simplesmente exerce coação, é simplesmente uma ameaça e assim deve ser tomada pelo mundo. Por fim, e ainda no 6 de março, o patriarca Dom Manuel Clemente de Lisboa anunciou que a renúncia quaresmal de 2019 será destinada a ajudar o povo da Venezuela, através da Cáritas. Das 21 dioceses portuguesas, 10 já anunciaram este objetivo, nomeadamente Aveiro, Beja, Évora, Funchal, Porto, Santarém, Setúbal, Vila Real, Viseu e Lisboa. Com esta decisão do Patriarcado de Lisboa, chega a uma dezena o número de dioceses que se comprometem a enviar toda ou parte da sua renúncia quaresmal para aquele país sul-americano a atravessar uma grave crise social, económica e política. Ainda sobre o outro lado do Atlântico e indo até ao Pacífico, nos dias 27 e 28 de fevereiro decorreu a segunda cimeira entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte, em Hanoi, no Vietnã. Apesar da atitude positiva demonstrada por ambas as partes, nas semanas que antecederam a cimeira, no final, não se conseguiu chegar a um acordo, sendo que nem as declarações finais são coincidentes. Por um lado, Donald Trump diz que não podia ceder às exigências da Coreia do Norte que incluíam, segundo ele, o levantar de todas as sanções. Já o líder da Coreia do Norte acusa os Estados Unidos de má disposição para negociar um acordo e a desmente que tivesse em algum momento exigido o levantamento total das sanções. Saímos assim desta segunda cimeira com um misto de sentimentos. Se por um lado encontros são positivos e a situação está mais calma e estável, por outro lado, este segundo encontro foi um fracasso perante as expectativas criadas. Outro assunto de que deves ouvir falar quase todos os dias nos últimos tempos é o Brexit. Brexit foi o nome dado ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, que se iniciou a 23 de junho de 2016, quando os britânicos foram chamados a votar num referendo para decidirem se queriam sair ou ficar na União Europeia. A população votou e decidiu que o Reino Unido ia seguir a sua história sozinho e fora do projeto europeu, tendo o Leave ganho com 52% dos votos. Meses depois, a 29 de março de 2017, foi comunicada pelo governo britânico a decisão oficial às instituições europeias e foi estipulado um prazo de 2 anos para as negociações entre as duas partes, com vista a um acordo de saída. Esta comunicação oficial deu-se com a ativação do artigo 50 do Tratado da União Europeia, que diz que qualquer Estado-membro pode decidir, em conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Para a saída, foram estabelecidas por ambas as partes as principais prioridades de entendimento e de garantias para o pós-Brexit: os direitos dos cidadãos dos restantes Estados-membros a viver no Reino Unido
e os direitos dos cidadãos do Reino Unido a viver nos outros Estados-membros, a questão da fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda e ainda os compromissos financeiros que o Reino Unido tem para com a União Europeia. Com isto em mente, foram iniciadas as negociações no dia 19 de junho de 2017 e logo aí as dificuldades de entendimento começaram a notar-se. A 9 de março de 2018, 9 meses depois, quer a União Europeia, quer o Reino Unido emitiram comunicados a afirmar avanços significativos e a concordância entre as partes relativamente a algum dos assuntos mais essenciais para o acordo. Desde logo, a situação dos cidadãos europeus a viver no Reino Unido. Os encontros foram-se multiplicando e 8 meses envolvidos, a 14 de novembro de 2018, o acordo de saída foi assinado e tornado público pelos dois lados da contenda. Na sequência da publicação do acordo, 2 ministros do governo de Theresa May demitiram-se e foram substituídos. As críticas ao modo como a primeira-ministra britânica tem conduzido o processo e aos resultados obtidos até agora nas negociações entre as partes foram-se agravando com o passar dos meses. Mas de quem vêm as críticas? Essencialmente dos dirigentes do Partido Trabalhista, mas também da população e, nos últimos tempos, até de dirigentes e eleitos do Partido Conservador, o Partido de May. O aumento das vozes de discórdia dentro do próprio partido levou a que no passado dia 11 de dezembro de 2018 fosse apresentada uma moção de censura à sua liderança política. A moção de censura, caso tivesse sido aprovada, levaria à queda da líder do Partido Conservador e colocaria May numa posição de enorme fragilidade pública, podendo conduzir à queda do seu próprio governo. A moção foi, no entanto, rejeitada e Theresa May sobreviveu ao beijo de Judas dos membros do seu próprio partido. Com a confiança do seu partido reforçada, a primeira-ministra levou o acordo de Brexit ao Parlamento Britânico para que fosse votado pelos deputados e, em caso de aprovação, que se seguissem os procedimentos para a saída da União Europeia. Neste mesmo dia, o acordo foi rejeitado e, neste cenário, o governo britânico foi forçado a pensar em soluções alternativas que agradassem quer à Europa, quer aos deputados de Westminster e que permitisse que o processo se concluísse no tempo previsto pela ativação do artigo 50 em 2016. Só que a rejeição do acordo pela Câmara dos Comuns foi vista pelo Partido Trabalhista como uma oportunidade política. E essa janela de oportunidade conduziu a que Jeremy Corbyn apresentasse uma moção de censura ao governo britânico no dia 16 de janeiro deste ano. A moção acabou por ser rejeitada com 306 votos a favor e 325 contra. Caso a moção tivesse sido aprovada e o governo liderado por Theresa May caísse a apenas 2 meses e meio do fim do prazo legal para o Brexit, um acordo com as instituições europeias seria absolutamente impossível e o cenário seria um de dois. Ou um adiamento do prazo final, dependente da aprovação da União Europeia e dos seus Estados-membros, ou o Brexit sem acordo, o chamado Hard Brexit. E se um divórcio é sempre difícil, como seria um divórcio em que um dos lados saía de casa sem nada? Desde essa data, ambos os lados voltaram à mesa de negociações e têm tentado chegar a um acordo de compromisso que satisfaça, em parte, as aspirações do Reino Unido e da União Europeia em simultâneo, o que não tem sido, no entanto, fácil. Neste momento, a principal barreira ao acordo prende-se com a fronteira entre as Irlandas. E qual é o grande problema? Estes países têm relações comerciais permanentes e importantes para a riqueza de cada um deles. Têm pessoas que atravessam diariamente as fronteiras para trabalhar no país vizinho e empresas que dependem dos dois lados da fronteira para sobreviver. Neste caso, a saída de um dos Estados do mercado único europeu implicaria o restabelecimento da fronteira para que a circulação de pessoas e bens entre os países fosse controlada, tal como era antes da União Europeia. Com o Brexit, esta questão veio à baila com a fronteira entre as Irlandas que divide os dois países, ou seja, a Irlanda do Norte a sair da União Europeia e a República da Irlanda a manter-se no projeto europeu. Nem o Reino Unido, nem a União Europeia querem que a fronteira entre os países seja física. Ou seja, a alternativa que se está a estudar é um qualquer tipo de controle virtual e digital dos limites que ligam os dois países. O problema é que parece não haver ainda tecnologia que permita este controle de forma eficaz e, por isso, a União Europeia sugeriu o backstop. E o que é o backstop? Este mecanismo é nada mais nada menos que manter virtualmente a Irlanda do Norte dentro da União Europeia e do mercado único de circulação, com todos os benefícios que daí advêm, até que se encontre uma solução fidedigna para controlar as fronteiras. E só quando existir essa solução, a Irlanda do Norte sai de facto da União Europeia. E é aqui que reside o grande diferendo entre as duas partes das negociações do Brexit. Porque o Reino Unido não pode aceitar que parte do seu território se mantenha na União Europeia, ainda que virtualmente. O braço de ferro mantém-se e as reuniões vão intensificar-se nas próximas 2 semanas. O prazo está a acabar e as negociações não vão parar até lá. Como irá acabar o Brexit? Um divórcio de comum acordo que deixa Theresa May solteira?
Uma relação com percalços, mas que no fim os dois ficam juntos? Um fim abrupto de uma relação duradoura? Ninguém sabe. Mas faltam 2 semanas para a sentença e o casamento nunca esteve pior. Porquê é que os temas políticos estrangeiros são tão importantes para nós? Porque Portugal não vive isolado e tem relações internacionais. Mas mais do que isto, tem milhares de portugueses a viver no estrangeiro, ou seja, imigrantes. A imigração, por si, não é uma coisa má. A imigração, visto pelo espectro positivo, mostra-nos que alguns dos jovens que emigraram estão de facto a ter maior sucesso do que poderiam ter se tivessem permanecido em Portugal. É resultado inevitável da globalização, do mercado livre e da livre circulação. Criam-se janelas de oportunidades se este dinamismo for considerado numa perspectiva positiva. Os jovens portugueses têm neles um ADN verdadeiramente global. Mas nem tudo é assim tão simples. Efetivamente, a JSD preocupa-se com o facto de muitos jovens já terem saído de Portugal. Esta preocupação surge das inúmeras histórias contadas pelos próprios emigrantes. Histórias sobre preocupações laborais, financeiras, falta de oportunidades e de perspectivas de aqui conseguirem iniciar os seus projetos de vida. Histórias sobre o medo de não conseguir ter o futuro desejado em Portugal. Histórias sobre a necessidade de sair sem querer sair. A JSD analisou a imigração jovem portuguesa e elaborou um documento encontrando 3 problemas base que procurou responder com soluções aos mesmos. E quais são estes 3 problemas? O primeiro problema é a fixação dos jovens portugueses. A imigração portuguesa acentuou-se bastante a partir de 2010, tendência que tem sido revertida nos últimos anos, especialmente a partir de 2014, com o final do programa de ajustamento imposto pela Troika, ainda no tempo do governo do PSD-CDS-PP. Muitas empresas revelam ainda ter dificuldade em encontrar jovens qualificados em certas áreas. Por outro lado, os jovens dizem não encontrar um emprego de acordo com as suas habilitações académicas e profissionais. Isto demonstra um desfazamento entre as competências que os jovens têm e aquelas que as empresas procuram em certas áreas. Solução: o desenvolvimento por parte do IEFP de um programa de coaching para os jovens portugueses através de voluntários que incluam pessoas de sucesso nas áreas de interesse do jovem. Além disso, deverá ser criado na sua plataforma uma base de dados que permita a comparação da posição para a qual o jovem está a concorrer em Portugal com a mesma posição no estrangeiro, obrigando desse modo as empresas portuguesas a competir por talento diretamente com as estrangeiras. O segundo problema: o regresso de uma geração, o bom filho à casa torna. 84% das respostas de imigrantes portugueses ao inquérito do projeto Empreender 2020 sugerem a importância da definição de uma estratégia nacional de apoio ao regresso da geração de jovens imigrantes qualificados. Solução: criar um Fórum Nacional para a Migração, para o qual sejam convidados todos os imigrantes portugueses, de modo a se aproximar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, retirando daqui o feedback dos nossos migrantes para se desenvolver programas nacionais que vão ao encontro das necessidades e problemas levantados durante esse fórum. O terceiro problema: a lusofonia no mundo. Existem diversas referências negativas das nossas diásporas relativamente à forma como trabalham os consulados, considerando-os muito burocratizados, com horários de atendimento muito reduzidos, com atrasos a pedidos de renovação de passaportes e cartões de cidadão, o que leva ao afastamento progressivo entre os que partem e os que ficam. A solução: o investimento na divulgação e promoção do contingente especial para candidatos a imigrantes portugueses e familiares com eles residam. Apesar deste contingente já existir, consideramos que é pouco divulgado pelas embaixadas junto das comunidades portuguesas, impossibilitando a vida de alguns jovens por mero desconhecimento. Esta promoção permite a reaproximação da nossa diáspora ao país, enquanto promove as nossas instituições de ensino, incentivando também o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os nossos consulados espalhados ao redor do mundo. Estas soluções tomaram forma enquanto projetos de resolução e foram entregues na Assembleia da República pela deputada e presidente da JSD, Margarida Balseiro Lopes, e pelos deputados do grupo parlamentar do PSD, que dedicam a sua ação parlamentar a questões sobre a imigração. Esperamos que as nossas propostas possam criar um Portugal melhor para todos, aqueles que emigraram e todos aqueles que ainda estão imigrados, lutando diariamente pelo seu futuro, sem nunca esquecer com carinho as cores da nossa bandeira. Agora saltando para outro tema. O MBWay, conhecem? Bem, não vamos fazer publicidade a esta aplicação, mas tem andado nas bocas do mundo a questão do pagamento de transferências. Recapitulemos. O que é o MBWay? É uma app financeira que serve para transferir dinheiro de forma imediata, tendo apenas o número de telemóvel da outra pessoa. Ou seja, não precisas de códigos nem de números de 1 km, só do teu telemóvel e da tua impressão digital. Também podes pedir dinheiro por lá, muito útil para dividir contas com aquele amigo que esquece sempre de pagar de volta.
Podes efetuar levantamentos de dinheiro sem cartão e também gerar cartões virtuais. Esta app opera desde 2015 e tem atualmente mais de 1 milhão de utilizadores. Este milhão de pessoas estavam todas felizes e contentes sem ter de pagar transferências e a receber no momento o dinheiro na sua conta. Até que sai uma notícia em fevereiro deste ano a dizer que os bancos vão começar a cobrar por estas transferências. Vamos ser honestos, estas transferências sempre tiveram um custo, cerca de 20 cêntimos. Os bancos é que optaram por não cobrar até ao momento. O BPI anunciou que irá começar a cobrar a partir de maio 1,20€ por cada transferência por MBWay, exceto a clientes que têm um pacote específico. Outros bancos seguiram-se a apresentar os seus pressários. O BCP tem 1,35€ por transferências para contas de outros bancos, a Caixa Geral de Depósitos cobra 20 cêntimos e o Novo Banco tem um custo de 15 cêntimos por operação. Estes bancos, porém, apesar de terem estes custos previstos no pressário, não estão a fazer a cobrança dos valores. Nenhum explicou porque é que o valor não está a ser cobrado, nem indicou até quando é que a gratuitidade se irá manter. Dois casos diferentes, o Santander e o Banco Inter. Não cobram qualquer valor pelas transferências MBWay em linha com a isenção de custos que está no pressário, mas não excluem que estas transferências possam vir a ser alvo de cobrança no futuro. E o que disse a CIBS em relação a estes pagamentos? O que é a CIBS? É a empresa responsável pela gestão das redes ATM Express e o multibanco nos seus múltiplos canais, desde as caixas automáticas e terminais de pagamento automático aos meios online ou telemóveis. A presidente da CIBS, Madalena Tomé, disse que cabe a cada banco cobrar por transferências por MBWay, uma vez que o pressário é da responsabilidade dos próprios bancos. O ministro adjunto e da Economia, Pedro Cisa Vieira, também foi alvo de questões sobre este tema, sendo que não respondeu à questão sobre se o governo equaciona legislar para proibir os bancos de cobrarem por transferências no MBWay, tal como é proibido cobrar por transferências feitas em caixas da rede multibanco. Esperamos por novas atualizações sobre este tema. Obrigado por terem acompanhado este primeiro episódio. Acompanha também os próximos. Portugal Sub 30.